Pessoal, vou ler aqui para vocês o post sobre niilismo, porque é um assunto muito, muito, muito importante. E como ele é muito complexo, eu achei melhor aqui eu fazer esse áudiozinho para vocês, para a gente ir lendo junto, e aí eu vou comentando, para que vocês possam entender, assim, a coisa de uma maneira mais simplificada. Porque esse assunto é muito importante, gente, que é o que a gente está vendo acontecendo em nossos dias, principalmente misturado com coisas da fé. E isso é muito preocupante, gente, porque o Messias ele veio para trazer vida para a gente. E a gente vê que esses tipos de doutrinas trazem morte. As pessoas ficam focadas em determinados temas sem enxergar a coisa toda, né? Então, isso é que me preocupa mais nesse momento. Então, eu vou ler aqui com vocês, vou comentando aqui para vocês poderem aí ir ligando as peças, tá bom? É um assunto muito, muito importante. Tem tudo a ver aí com todos os últimos posts que eu postei. Vou ler aqui para vocês. Vamos lá, gente. O que é o niilismo? Não, antes de falar sobre o que é niilismo, vamos ver aqui, ó. A nova ordem neopagã antibíblica, antibíblia, escravidão do desejo e vazio existencial. Isso daqui resume bem as doutrinas que estão sendo pregadas. Mas olha só como a serpente é astuta. Ela não vai falar logo de cara qual que é o objetivo dela. Ela não vai falar, ela vai oferecendo ali, ó, o que a pessoa quer ouvir. Porque se ela fala logo de cara o que é, ninguém vai querer, né? Assim também foi no Éden, não é? Ela falou: não, vocês vão despertar, ó, pode comer, vocês vão despertar, os olhos de vocês vão se abrir, vocês serão conhecedores do bem e do mal, sereis como deuses. Gente, é exatamente isso que essas doutrinas oferecem. Até as palavrinhas aí é igual. Chega a ser assustadora, chega a ser assustador. Como é tudo igual, ou seja, a serpente, ela não muda a estratégia. Continua a mesma, mas ela dá uma floreada, oferece, você tá aí, olha, ofereço aqui pra você, olha aqui esse conhecimento, vou te dar, vou te revelar aqui umas verdades, que você vai ficar esperto, aí você vai acordar, sereis como deuses, aí a gente viu também, né, aí nas outras postagens, os mesmos ideólogos, né, assim, de várias vertentes oferecem despertar, oferece ser como deuses, né, no caso ali que a gente viu da série do Peaky Blinders. Gente, séries são produzidas pelo sistema, da mesma forma como eram as novelas. Só que eu não sei, deu um tilt na mente, que parece que as pessoas não sei, ao mesmo tempo que diz que é fora do sistema, alimenta-se da comida do sistema. Não dá para entender. Porque do mesmo jeito que antigamente a gente era condicionado por meio das novelas, hoje as pessoas são condicionadas por meio das séries. Por meio dos filmes, não é? E as pessoas, mesmo se dizendo antissistema, abraçam essas coisas, como se estivessem querendo o bem das pessoas. Será que eles querem o bem, gente? Então, aí a gente vai ver aí nessa série, né, associada à música do Nick Cave e as Sementes Ruins. Gente, olha os nomes das bandas, tudo se encaixa, é impressionante. E essa música sendo associada a, a série do Peaky Blinders, série do Peaky Blinders é uma forma de exaltar bandido. Olha só, né, que interessante. Ainda mais nesse contexto atual que nós estamos, né, onde a elite globalista quer que quer um ladrão no poder. Olha só a dissonância terrível que a gente está passando, né? Mas no Peaky Blinders é justamente isso que acontece, né? As pessoas estão exaltando o transgressor, estão glamourizando o bandido, como se o bandido tivesse lá o caráter desejável. Olha a loucura. Olha como que a serpente é, né? E aí essa série tá associada à música do Nick Cave, As Sementes Ruins.
que trata, cuja música, né, um dos álbuns lá vai falar, vai ter uma música que fala exatamente assim de de um processo de iniciação satânica. Parece estranho, né? Mas é exatamente o que a letra mostra pra gente. É como se a pessoa estivesse ali vendendo a alma pro diabo. Olha só a gravidade. E na letra da música descreve direitinho ali como que é o processo do diabo, né? Sob o simbolismo de uma mão vermelha. Olha que interessante. O que que tem na mão vermelha, lá do filme Matrix? Na mão direita, quer dizer? A pílula vermelha. Será coincidência? Não, gente, é tudo premeditado. Por quê? Porque é o diabo que está por trás dessas coisas. Ele é o cabeça, do mesmo jeito que o Messias é o cabeça da igreja. E se a gente estiver na palavra, a gente vai estar em consenso. O diabo também é o cabeça dos filhos das trevas. Então, independente se um tem a ver com o outro, se um é lá dos filmes de terror, se o outro é lá da série, se o outro é do satanismo, não interessa de onde sejam, eles têm o mesmo cabeça. Então, as doutrinas deles vão estar tudo alinhadinha também, como deve ser a igreja no Messias. Por isso que não tem como ter duas cabeças. Mudou a cabeça, pode ter certeza que saiu do rumo. Já não é o Messias mais que é o cabeça da pessoa. Entendeu a diferença? Quem é que está sendo cabeça aí de vocês? Quem é que está sendo cabeça? O Messias ou outras coisas? Vamos voltar aqui para o texto. Então, a nova ordem neopagã, antibíblia, escravização do desejo e do vazio existencial. Resumindo, o que está dizendo aqui? Ó? A vida que o diabo quer para todo mundo é viva pelos desejos na carne, não pense em nada transcendental, não pense em virtude, é só motivado pela carne, pelo desejo. Aí você é livre. Só que ele também sabe que esse tipo de conduta traz vazio existencial. Por isso que essas duas coisas vão estar relacionadas aqui no texto. Como pode, né? Olha só como o diabo é, gente. O diabo, ao mesmo tempo que ele te promete, né, uma vida de desejo, prazer, ele também fala, ó, mas vocês vão... esse caminho aí vai trazer vazio existencial, ausência de propósito. Vocês vão viver só pelo prazer da carne e nunca vão se sentir cheios interiormente. O salário do pecado é a morte. E o próprio diabo fala que talvez isso seja até uma proteção do Criador. Ó, diabo, pode aí fazer suas mentiras, mas tem que botar. Mas bota ali qual que é o objetivo, porque quem tiver esperto vai ler, opa, isso daqui não bate. Ó, tá me oferecendo prazer aqui, ó, mas ao mesmo tempo que me oferece prazer, também diz que eu não vou ter propósito na vida, que eu vou ter um vazio, que eu vou buscar. Eu vou, mesmo vivendo uma vida cheia de prazeres, eu vou desejar a morte. Que estranho, né? Uma pessoa que enxerga vai conseguir, né? Ver isso daí. Vamos ler, vamos voltar para o texto aqui, gente. Frase de Bob Kowalski. Diz assim: niilismo é a negação da vida. Os niilistas criticam a existência, acreditando que tudo é falso e artificial. Portanto, desistir da verdade é um sintoma de indiferença à vida. Um sintoma de doença mental linista. Ou seja, todo mundo é ruim, todo mundo não presta, ninguém vale nada, não adianta essa vida já tá tudo do jeito que é, melhor mesmo é falar, né, xingar todo mundo e desistir, não tem mais vida, não tem verdade e tal. Esse é o sentimento que o diabo desperta nas pessoas. Isso é o niilismo. A ausência de Deus. Não é isso que os ideólogos do niilismo pregam? Deus está morto. Se Deus está morto, eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu sou livre. Eles invertem a verdade. Moralidade bíblica é escravidão. Fazer tudo que a carne quer é liberdade. Tá vendo? O diabo sempre inverte. Até lá no Salmo fala isso, gente. Que os pecadores iam estar lá. Ai, rompamos as suas ataduras, destruamos, né, as suas amarras. Tá lá em Salmo 1, se eu não me engano, ou 2. Assim pensam os pecadores. Só que o Messias veio falar, não, gente, vocês estão enganados, não é assim não.
A moralidade é que vai trazer liberdade para vocês. Porque se vocês andarem nas inclinações da carne, vocês estão andando para a morte, para o vazio existencial. Agora, se vocês obedecerem e seguirem aqui as virtudes, aí vocês vão saber o que é verdade, vão saber o que é liberdade. Tá vendo, gente? É totalmente oposição ao que o diabo ensina. Tá fácil de enxergar, né? Então, vamos lá. Uma das metas mais fortes desses movimentos neopagão, qual é? Homossexualidade desenfreada, perversão LGBT, que são sinais proféticos do fim do tempo. Essa aqui é a cultura Anunnaki, gente, como eu já postei em outros vídeos, né? A homossexualidade é uma ofensa, é uma das maiores ofensas diretas ao Criador. Por quê? Porque assim vivia o pessoal, assim estava vivendo o pessoal lá em Canaã, em Sodoma, tribo de Benjamim. É uma ofensa grave. Por quê? Porque quebra todo o ciclo natural da criação. Porque o homem não é o cabeça, o homem é o cabeça. Depois vem a mulher, depois vem a criança. Existe uma hierarquia no mundo natural. A partir do momento que se quebra essa hierarquia, todo o resto desmorona. E aí o diabo vence. Só que para quebrar essa hierarquia, ele precisa ir corrompendo os membros, né, dessa unidade, que seria homem e mulher, né, que resulta em uma criança, que seria a prole. Então ele tem que corromper. Então, da mesma forma que ele primeiro corrompeu Eva para chegar no homem, assim ele também fez quando criou o feminismo. Primeiro ele corrompeu a mulher e destruindo a mulher se tornando com a normatização, né, da prostituição, a glamorização da promiscuidade, essas coisas que a gente vê por aí. O que acontece? Esse comportamento acaba refletindo nos filhos. Os filhos de mães imorais acabam pegando aversão a esse tipo de comportamento. E aí começa a destruição. E os que ainda não tiveram, né, não passaram por isso, o diabo vem e oferece outras coisas para corromper depois o homem, dando o exemplo à mulher destruída. Olha só que plano, né? Que plano mais engenhoso do diabo. Então, o diabo, ele tem uma inimizade natural com a mulher, que é fruto da maldição, é consequência da maldição. E nisso, ele se torna aquele amigo da mulher que é assim: olha, eu vou te dar um negócio bom, vai te ajudar, mas é para destruir. Assim foi o feminismo. Odeio a mulher, mas eu vou lá, vou fingir que eu sou amigo e vou destruir a vida dela. Por isso que a gente vê aí, né? O transgenerismo é para destruir a mulher natural. A promiscuidade que, né, incentiva é para destruir a mulher natural. Incentivar o ódio ao homem é para destruir a mulher. Então, assim, tudo é para destruir, mesmo que prometa direitos. Mas não é, porque o diabo não dá ponto sem nó. E aí, uma vez destruindo a mulher, aí sim ele vai no homem. E assim todo o plano dele é bem sucedido. Essa é a visão mais simples da verdade segundo a perspectiva bíblica. Por isso que a gente não pode estar focado em só uma coisa, a gente tem que ver tudo numa visão grande, numa visão assim, no quadro grande da situação, não focar num pontinho, porque aí não consegue enxergar o todo. Agora, se a gente tem uma visão bíblica, a gente consegue olhar lá de cima e entender tudo que está acontecendo. Entendeu, gente? Então, por isso que não adianta ficar nesses discursos, por causa disso, a mulher aqui, o homem lá, lei, o Estado. Não adianta, porque o negócio é muito maior, tem que sair dessa visão limitada e ir para uma visão maior, do todo. Aí a gente consegue enxergar o diabo trabalhando. Continuando o texto, à medida que nos aproximamos rapidamente do fim da igreja, há muitos sinais proféticos ocorrendo que apontam o quão perto estamos verdadeiramente daquele ponto de transição para a nova era há muito tempo predito.
Um dos maiores e mais sinistros nestes momentos finais é o rápido aumento da homossexualidade e da perversão LGBT, incluindo o aliciamento de transgêneros, a mutilação e destruição da pureza de crianças inocentes. Então aí a gente vê que inclui tudo, né? Pedofilia, homossexualismo, pederastia, aí tem homossexual que é anti-LGBT, é porque tá tudo dominado, gente. Tem as tradições do povo lá, no povo árabe, que eles são contra o homossexualismo, mas ao mesmo tempo eles praticam o homossexualismo, porque essa hipocrisia é característica de quem tá morto. A hipocrisia é característica de quem tá morto. Então é por isso que a gente vai ver isso em todos os lugares. Precisamos estar vigilantes, cuidado com o fermento dos falsos religiosos, não é isso que a Bíblia diz? Então, precisamos prestar atenção. As pessoas dizem ali praticar o bem, mas tem tradições, tem costumes que contrariam o que eles condenam, né? Então, importante saber observar essas coisas. Porque o que o mundo está fazendo é causar uma dissonância tão grande nas pessoas que elas, mesmo enxergando a contradição, elas não conseguem mais saber o que é verdade ou não. Tá uma loucura generalizada, gente. Estamos vivendo em uma loucura generalizada, onde o óbvio está cada vez mais distante. Por isso que a elite está usando muito aquele simbolismo do 2 mais 2 igual a 5, né? Esse simbolismo nada mais, nada menos é do que negação da realidade. As pessoas não vão conseguir mais enxergar a realidade, porque a mente já foi toda contaminada. E aí entra Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele é considerado o profeta do anti-messias. Nietzsche, homossexual, né? Não poderia deixar de ser. Por isso que ele hoje está sendo bem exaltado em algumas áreas aí, né, de doutrinação para homens, o que é mais perigoso, né? Isso daí é terrível, gente, porque aqueles que deveriam, né, estar como cabeça, né, ali liderando sob o comando do Messias, acabam caindo aqui nas ideias de Nietzsche, propagada aí por outros cabeças, né? Nietzsche seria o cabeça, do mesmo jeito que o Messias é o cabeça da igreja, Nietzsche aqui seria um tipo de profeta do anticristo. Com base nas ideias dele, uns gurus estão aí influenciando aqueles que deveriam, né, ser o cabeça ali, direcionando, né, para o lado do Messias, onde o Messias deveria ser cabeça. Mas não, quem está sendo cabeça é o profeta do anticristo. Olha a loucura que tá esse mundo, né, gente? E aí, olha só o que ele escreveu. No livro O Segredo de Zaratustra e a Profecia do Fim da Moralidade Bíblica. A guerra é contra a igreja. A guerra é contra os valores morais. Esse é o quadro grande. A serpente não vai falar na cara, ó, queremos destruir, tá? Ó, aqui a gente quer resgatar a masculinidade e tal. Ó, parece bom, né? Mas o objetivo ali oculto que não tá falando é que eles querem destruir a igreja. Por isso que tem que ter olho, gente. Bateu o olho, tá esquisito, é tchau. Porque senão vai, olha, é mesmo, isso é bom, é bom, é bom. Quando viu, já fez pacto com o diabo, já mudou a vida, já tá todo aí no caminho errado. E aí, como é que fica? Como é que vai fazer depois? Isso é falta de prudência, de vigilância, de ficar longe do mal. É a mesma coisa de Eva. O Criador falou, não vai para esse caminho. Não, você tem um monte de coisa, um monte de árvore, um monte de conhecimento. Naquela não vai, porque ali vai te ensinar o mal, é o conhecimento do bem e do mal. Você vai conhecer o lado ruim das coisas aí também. E vai tirar a pureza do seu coração. A Eva, mas olha, parece a árvore aí, ó, tem uma aparência boa para dar sabedoria, ó, parece que vai dar sabedoria mesmo. Olha, eu vou ser eu vou ser como divindade. Ah, eu quero. Mesma coisa, gente, mesma coisa. Aí olha só o que ele diz. O Éden de Nietzsche
é o mundo dos antigos gregos em que a paixão dionísica era tão valorizada quanto o desapego apolíneo. As maiores tragédias gregas foram moldadas pela experiência do orgiástico, um sentimento transbordante de vida e força. Olha para onde que o diabo quer levar o povo. Lá para aquela cultura lá, onde tinha pedofilia, pederastia, onde era as orgias, ninguém é de ninguém, homem com homem. Aquilo ali pro diabo é o certo. Para ali que estão querendo levar. Por isso que os ideólogos, que têm por cabeça Nietzsche, eles estão com essas conversas de homem primitivo, liberar os instintos, vamos voltar. Isso tudo é neopaganismo. E é cultura grega. Por isso que a gente também vai ver, né? Muitos desses neonazistas, os verdadeiros, né? Os verdadeiros neonazistas, associando, né, as suas ideias com aqueles guerreiros gregos. Então, assim, gente, tá tudo interligado, tudo interligado. Os heróis da igreja, quem deve ser? Messias, o maior herói, mais do que Davi. Mas por que que o povo não gosta? Porque o Messias, ele era grande nas virtudes. O povo não quer grandeza em virtude, o povo quer grandeza na força, quer grandeza na luta, quer grandeza nos músculos, quer grandeza sim. Quer ser Golias, ao invés de Davi, quando lutou com Golias. Onde que isso vai parar? Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Cabeça no Messias. A verdadeira grandeza está nas virtudes. Essa é a verdadeira grandeza do homem, né? O homem do Criador, do homem perfeito. Mas isso daí, esse povo tá vendendo como se fosse coisa, né? De gente, como é que ele usa a palavra? Como é que se usa lá? Feminilizante. Olha só, gente, como o diabo é. O próprio gay falando que o cristianismo ensina, né, a moralidade bíblica, vamos ver dessa forma, é feminilizante. Olha a dissonância. O homem que é homossexual acusa os outros de ser fêmea. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Isso é a dissonância que o diabo provoca. Essa é a confusão que o diabo provoca na mente. Como pode homens homossexuais ensinarem héteros a serem homens? Olha só a ruptura que faz na mente. Isso é dissonância pura, confusão total. Uma pessoa que tá andando no óbvio vai falar assim, ué, mas, né, um homossexual quer me ensinar a ser homem? Não, tem alguma coisa errada. E já, ó, casca fora. Porque viu o óbvio, cascou fora, ficou longe do mal, acabou. Agora, se abre a porta para ouvir, aí pronto, aí o diabo já entrou em casa. Aí já abriu a porta para ser influenciado. Já era. E a Bíblia toda fala isso, né? Inclusive, gente, tem até lá a passagem, né? Que mesmo se as pessoas da família, as próprias pessoas da família, os familiares, viessem com ideias diferentes lá dos povos pagãos, para influenciar as pessoas, que era para pegar e ir lá, ó, denunciar para os anciãos e aí todo mundo ia apedrejar, mesmo se fosse da mesma família, gente. Tamanho é o perigo dessas influências aí, exteriores. É isso que a Bíblia ensina em todos os momentos. Continuando. Mas então veio a queda. Qual é a queda na visão do profeta do antimessias? A queda, para ele, foi causada pela filosofia ocidental, começando com Sócrates. Ou seja, as filosofias que exaltavam a razão foram aí, foi onde começou a queda. Olha só que interessante, né? Para eles não pode ter razão, você não pode pensar em nada. Você tem que agir pelos instintos, desejo da carne. Aí você vai ser livre. Não pode parar para pensar. Se parar para pensar, já tá errado. Tá vendo, gente? Por que será que as pessoas não falam isso daí? Essa parte. Porque não é bobo, né, gente? Mas é a mesma ideia aqui, ó, que eles propagam.
Mas eles vão oferecer só aquilo que parece ser agradável para levar. Ó, vem, a maçã tá aqui, gente, aqui tem conhecimento. Aí as pessoas que não são prudentes vão cair. O que mais que significou aqui a queda? A religião ocidental, particularmente o cristianismo, tá vendo? Olha o que esse Nietzsche fala que é a queda do homem. A moralidade bíblica. E o qual ele chamou de mundo moderno. Olha aqui, ó, tá vendo a pegadinha? Esse tal de mundo moderno não é o estado de coisas que a gente está hoje, não. E isso aí eu já cantei essa pedra, né? Eu tava pensando, gente, esse negócio tá muito esquisito, esse ataque à civilização ocidental. Por mais que a gente saiba que tá tudo errado aí, eu tô achando isso esquisito. Tô achando. Eu acho que isso daí, ó, com o pretexto de acabar com LGBT, essas coisas, eles querem acabar com o cristianismo, né? Vou usar esse termo. E não é que eu tava certa, gente? Eles mesmos criaram aí essas coisas tudo, por isso que são homossexuais. É o progressismo, só que mascarado ali de não, a gente é anti-LGBT, mas a gente é LGBT. Faz sentido? Não faz sentido nenhum, né? Mas o diabo é assim. Então, essa desculpa de ser contra o mundo moderno, na verdade, não é o mundo LGBT que eles querem destruir. Eles querem destruir o mundo cristão, o mundo de valores bíblicos, o mundo de moralidade bíblica. Esse é o objetivo mascarado que eles não contam. Pior é ver gente crente propagando isso daqui. O povo do mundo já tá perdido, gente. Para quem é do mundo já tá morto, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vai você, prega o evangelho. O mundo já tá morto, o mundo não sabe para onde que vai, para onde que vem, o que acredita, não sei o que, todo mundo errado, onde vê, onde vai, não sei o que. Essa bagunça que a gente vê que tá hoje. Que tá ruim mesmo. Mundo imoral e depravado. Mas quem tá na igreja tem que se fechar e não se deixar contaminar por essas coisas. Quem tá com a mente blindada não se deixa contaminar por nada dessas coisas, porque vai bater o olho e vai ver, isso aí não tem nada a ver com Bíblia. E aí cria-se uma barreira. É a mesma coisa que poderia acontecer, que aconteceria lá no Éden, se Adão já aparecesse no meio, ó, não vai comer não vai provar do fruto, não. Tivesse barrado ali a influência. Mas o poder sedutor, né, da serpente é tão grande que muitos acabam caindo aí, infelizmente. Então, o mundo moderno aqui do diabo, ó, vê que esse Nietzsche, ele era de 1800 e de 40 a 900. Ó, quanto tempo faz. E ele chama esse mundo de moderno. Entendeu aí a pegadinha da serpente? Só que aí hoje eles trouxeram de volta, né? E aí reempacotou para falar que o mundo moderno é esse que a gente vive. Mas Nietzsche já falava que o mundo moderno era lá no passadão, entendeu? E lá no passadão ele queria voltar lá pro tempo dos gregos. Aí não rolou. Aí agora ele voltou para falar, ó, tá vendo o mundo moderno de hoje? Então, só que esse mundo moderno era o de antes. Mas você tá vendo esse mundo moderno de hoje? Então, esse mundo moderno tá acabado. Vamos voltar lá pros gregos. Vamos voltar lá para as homossexualidades lá. Vamos voltar, né? Ele quer voltar para esse ambiente aí. Isso é liberdade para eles. Por isso que ele é o profeta do anticristo. Ele está preparando o caminho para o anticristo. Segundo Nietzsche, a filosofia distorceu o humano ao consagrar a razão, tá vendo? A filosofia fez o homem pensar, gente. Não é para vocês pensarem. Para que pensar? Se vocês forem pensar, vocês vão errar, né? Porque aí vocês vão ver, não, existe ali a virtude, né? Existe valor na virtude. Não é para pensar nisso, não, gente. É para, ó, liberta a carne e os instintos. Olha só, gente, o que o diabo tá oferecendo na cara dura. Ô, meu filho, eu vou dizer que para você não pensar, tá bom? Que a razão é má. Mas ao mesmo tempo vou dizer que se você andar nisso, aí que você é inteligente. Olha a confusão do diabo. É isso que o diabo faz com a pessoa. Que loucura, gente. O diabo fala assim, ó, a razão é ruim, mas você é mais inteligente. Ó, vou te ensinar a ser homem, mas eu sou homossexual. Olha só o que o diabo faz, gente.
É a mesma coisa com a mulher, né? Olha, eu vou te proteger, você vai ser uma mulher assim assada. Aí vai mas ao mesmo tempo faz tudo errado, destrói a mulher lá. A mulher vai lá achando que andando naquele caminho, virando homem, fazendo aí tudo do jeito que ela quer, é o que vai fazer bem para ela. Então, é sempre a confusão e a dissonância e a contradição. E aí ele diz isso, né? Que a filosofia distorceu o humano ao consagrar a razão, a religião distorceu o humano ao consagrar um código moral adequado para escravos. Olha quem ele chama de escravos, aqueles que seguem princípios morais. Olha, invertendo aqui tudo. Escravo é quem obedece os princípios morais. Não, gente, vocês não podem obedecer. Se vocês estiverem obedecendo, não, tem que fazer isso direitinho, o homem é isso, a mulher é aquilo direitinho. Não, isso daí é escravidão. É escravidão. Não pensa nisso daí, não. Não pode pensar. É instinto, libera, não sei o que, né? Olha, gente, é loucura. Então ele chama de escravo quem tem princípios morais. E é exatamente o oposto. Isso, argumentou Nietzsche, levou ao que ele chamou de condição decadente do homem moderno, tá vendo? Mesma coisa que os ideólogos aí estão oferecendo hoje em dia, né? Falando que a moralidade é o estado decadente do homem. Ai, tá vendo? Vocês estão decadentes, a religião tá feminilizando vocês, porque isso, porque aquilo, né? Dar uma reempacotada aí no discurso para poder encaixar melhor com as doutrinas aqui que já existiam desde 1850 e pouco aí. Tá vendo, gente? Ai, o meu povo perece porque ele falta. Meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Que o Pai possa, né, nos ajudar aí a compreender essas palavras para que a gente não seja, né, seduzido pelos enganos da serpente. Então, o profeta do anticristo, ele fala que decadente é o homem que tem moralidade bíblica. E aí vem a profecia. A nova era ateísta e homossexual, instintiva e sem valores morais. Quem anda assim é que é o homem de verdade. Na visão do capeta. Diante da modernidade cristã decadente, a filosofia de Nietzsche anunciou a chegada do Übermensch, o homem superior. Tá vendo? Vai ligando lá com Crei. Sereis como deuses. Peaky Blinders. Você não é o Deus. Aí o que ele responde, o Shelby? Eu não sou, ainda não. Quer maçã mais saborosa do que falar para alguém, olha, você vai ser o super-homem, olha, você vai ser o top, olha, você vai se sentir, ó, a glória. A Bíblia fala exatamente o contrário, né? Sejam humildes, que aí vocês vão ser grandes, o pequeno será maior. Não é assim que a Bíblia ensina? Mas o diabo vai oferecer grandeza artificial. O homem superior, cujas ideias inaugurariam uma nova era e destruiriam os ídolos da antiga. Quais são os ídolos da antiga? Os profetas bíblicos, o Messias, que para eles são ídolos, né? A decadência seria substituída pela vitalidade, sentimentalismo fraco por vontade vigorosa. Tá vendo? Vocês conseguem reconhecer aí essa narrativa? Sentimentalismo fraco, evangelho é feminilizador, fraco, emocionalista, emocionados. Tá vendo, gente, como que é? Totalmente em oposição à moralidade bíblica. Instintos reprimidos, ou seja, para que dominar a inclinação da carne? É para libera geral, a inclinação da carne, o pecado aí transbordando, aí vocês vão ser felizes, vocês vão ser livres, vocês vão ser o homem superior, o macho de verdade ali na sua origem. É a mesma coisa, gente, olha aqui, isso aqui é 1850 aí, né, por volta dessa data. E vai. Aí agora a gente vai entrar no niilismo de Nietzsche.
Por meio da corrente nihilista, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche propõe a ausência de sentido. Tá vendo? Nada faz sentido. 2 mais 2 igual a 5. Nada faz sentido. Atrelado ao conceito de super-homem. Olha a loucura. O super-homem é aquele que vive loucamente, sem nenhuma moralidade, igual um animal, pelos instintos, fazendo tudo que tem que fazer. É por isso que a gente também vai ver, gente, algumas teorias aí desse povo, voltando a uma análise evolutiva e comparando os homens a animais. Ó, as mulheres assim, escolhe assim, porque é por causa das fêmeas no mundo animal, as fêmeas no mundo animal, escolhe o mais forte, não sei o quê. Gente, isso não tem nada a ver com o princípio bíblico. Às vezes pode bater, porque o povo que anda no mundo anda segundo os instintos da carne, anda segundo as inclinações. Então, muito dessas teorias podem funcionar, porque é a inclinação do pecado. O ser humano natural anda pela inclinação do pecado, por isso que vai bater. Mas quem é da igreja foi regenerado, tem uma outra natureza que não é conforme o pecado, mas é conforme o espírito, os valores transcendentais. Essa é a diferença. Ou a gente pensa igual o pecador, ou a gente pensa igual o Messias, segundo o espírito. Como é que a gente está pensando? Quem é o cabeça que está orientando o pensamento de vocês e das pessoas aí? É a inclinação da carne? Ou é o espírito das virtudes transcendentais? Então, eles surgem a partir da morte de Deus. Tá vendo qual que é a base aqui? A base, o fundamento filosófico dessas coisas? Querido, Deus não existe. Deus está morto. Então, agora a gente vai andar aqui em um novo caminho. Um novo caminho. O próprio caminho. Há um caminho que para o homem parece ser a melhor opção, mas que leva para a morte. Assim diz as escrituras, não lembro a referência agora, gente. Tá vendo como tudo se encaixa? Tudo se encaixa, gente. As pessoas que seguem a palavra em temor, elas não caem nessas coisas, mesmo que elas não tenham conhecimento. Porque bateu o olho já sabe que não é do Criador. Mas a gente precisa agradecer, né? Que hoje em dia, com a tecnologia, apesar da tecnologia ser mais, né, para ajudar o diabo do que para o bem, né? Por meio da tecnologia, o Pai também nos permite, né, conhecer aqui o que está por trás. Porque ainda tem gente que ainda é incrédulo nas escrituras. Então, o Pai precisa trazer a verdade. Você não está enxergando? Então, vamos lá, vamos trazer a verdade aqui para você ver. Ó, tá vendo? Que tem por trás, mas pela incredulidade vocês não confiaram aí, ó. Vocês não confiaram na palavra. Então, gente, a gente precisa ter temor, muito temor. Se a Bíblia diz que é algo errado, é errado, pronto. Essa é a fé que a gente tem que ter. Porque mesmo que a gente não conheça as entranhas de Satanás, por mais que a gente não conheça tudo que está por trás, a gente vai estar protegido das mentiras, porque a gente confia nas escrituras e pratica, buscando sempre ficar longe do mal. Aí a gente está protegido, mesmo que a gente não saiba o que tem nos bastidores. Aí, né, essas ideias surgem a partir da morte de Deus. Esse é o fundamento do capeta. Esquece Deus, Deus não existe não. Vão seguir aqui nosso próprio caminho aqui, que vocês vão ser livres. E a libertação do sujeito, a moral de rebanho, o qual eles chamam de gado. Tá vendo, gente? Pro diabo, aqueles que seguem princípios morais, que é o gado. Aqueles que andam em obediência, em valores transcendentais, esse é o gado. O diabo inverte tudo. Sendo que eles mesmos é que são o gado. Quem vive nas inclinações da carne, sem pensar, ignorando a razão, né, a moralidade, as virtudes, os princípios, esse é que é o gado. Esse é que se assemelha ao animal que não é racional. E tá na cara, né? Mas as pessoas acabam caindo por conta do discurso sedutor da serpente. O niilismo
é uma concepção filosófica baseada na ideia de não haver nada ou nenhuma certeza que possa servir como base o conhecimento. Ou seja, nada existe de fato. É a teoria filosófica do 2 mais 2 igual a 5. Tá vendo? Simbolicamente, o diabo está revelando aí toda a sua filosofia. Assim, em sua extensão para o existencialismo, o niilismo é a compreensão de que a vida não possui nenhum sentido ou finalidade. Tá vendo? A vida não possui sentido, não tem finalidade, vive pela carne, não existe gênero. Se você quiser ser mulher, você é mulher. Se você quiser fazer o que você quiser, se você quiser ter relacionamento com o mesmo sexo, você põe. Nada faz sentido, a vida é aqui agora, vive aí. Aproveita, faz e oferece, a vida fica totalmente sem sentido, a pessoa perdida, sem identidade, ela não tem identidade. Gente, esse negócio de LGBT, trans, homossexual, tudo isso é vazio existencial, ausência de identidade. A pessoa não sabe a própria identidade, nem a identidade material dela, que vem do sexo, isso daí não a satisfaz mais, porque ela não se reconhece no próprio corpo. Esse é o ápice da ausência de identidade e vazio interior. A pessoa não sabe nem se é homem, se é mulher, se gosta de uma coisa, se gosta de outra, perde totalmente a sua própria identidade. Só que o diabo vai falar, ó, isso é bom, isso é certo. Só que isso produz mais vazio existencial. Porque quanto mais a pessoa caminha nessa direção, menos ela vai se identificar com esse mundo aqui. Caminhando cada vez mais pro buraco, gente, pra morte. É muito triste. Nossa, que o pai. É por isso que a gente tem que pregar o evangelho. Só no evangelho a pessoa pode ter esperança de ter uma identidade. Não uma identidade na carne. Não uma identidade aqui, segundo as inclinações da carne, mas uma identidade celestial. Uma vez que a pessoa tem plena convicção da sua identidade celestial, ela se aceita no seu natural, ela entende a criação, ela entende a hierarquia da criação, e assim ela passa a viver para a glória do Criador e não para as coisas deste mundo. Olha como é simples os princípios que o Pai nos ensina. O conceito está pautado na subjetividade do ser, onde não existe nenhuma fundamentação metafísica para a existência humana, ou seja, não tem Deus, tá? É só a carne, é só a matéria. Ou seja, não há verdades absolutas que alicerçam a moral. Não tem verdade absoluta, não tem justiça, não tem nada disso que é bom. É todo mundo igual animal, todo mundo só vive aqui para as inclinações da carne. É isso que o diabo oferece, está oferecendo aí. Os hábitos que alicerçam a moral, os hábitos ou as tradições. Note que o termo niilismo é usado de diferentes maneiras. Para alguns estudiosos, é um termo negativo, pessimista, associado à destruição e à negação de todos os princípios sociais, políticos e religiosos. Viver igual animal irracional que só existe para ser caçado e destruído, como a gente vê nas escrituras, né? É essa visão que o pai tem desse povo que anda igual animal pelos instintos, sem saber que existe um criador. E olha que os animais sabem que existe um criador, até os animais sabem. Mas os homens que eram para ser racionais não sabem. E é tão diabólico isso, gente, que voltando, né? A gente vê lá que essas próprias teorias do Satanás falam para negar a razão. É o próprio Satanás falando, negue a razão é ruim. Olha só como Satanás quer destruir o ser humano, gente. Ele não é seu amigo, ele não quer te oferecer coisa boa. Ele quer destruir você. E sabe o que vai ser mais incrível? Que quando chegar no juízo, ele vai chegar para o Criador e falar assim: eu menti, mas ele que quis. Ele que quis seguir no meu caminho, eu não tenho nada a ver com ele, culpe ele, não responsabilize ele, não me responsabilize pela escolha que ele fez. É isso que o diabo vai fazer. No niilismo ativo, ao qual o próprio Nietzsche se identifica, além da destruição da moral de rebanho, que ele chama de gado,
Tá vendo? Aqueles que obedecem às escrituras, aqueles que buscam fazer, ter os princípios bíblicos, esse é o gado, é o rebanho, invertendo os valores. Ele mesmo cria o rebanho e fala que os outros é rebanho. Há a transvaloração dos valores. Surge o super-homem, que é o além do homem, que tem sua vida dedicada ao eterno retorno, à lei do retorno. Essa vida, uma vez que não tem, né, valores e princípios transcendentais, a pessoa passa a viver só pela lei do retorno. Eu dou prazer, recebo prazer, eu tenho isso, o que você me dá em troca? Porque não tem valores morais, não tem princípios transcendentais da doação, da misericórdia, não tem. A própria Bíblia diz que a maior felicidade é em dar do que receber. Quem pratica isso, quem busca praticar isso, vai colher os frutos disso, porque é uma verdade bíblica. Só que quem anda na carne não acredita nesses princípios. Acha que para ser, né? Acha que tem mais lógica a troca. Eu tenho isso, o que você me dá em troca? Não é isso que a gente vê aí, as pessoas oferecendo, gente, essas doutrinas? Eu tenho isso, o que você tem? Eu te ofereço isso, o que você me tem em troca? Porque esse conceito é a única coisa que faz sentido na mente de quem acha que a vida é só aqui, não tem valores transcendentais. Entendeu, gente? Não é isso que a gente está vendo hoje em dia? Uma vida dedicada ao eterno retorno. O niilismo passivo já representa uma evolução humana, pois rompe com a tradição e com a moral bíblica. Tá vendo? Qual que é o objetivo de Satanás? Acabar com a moral bíblica. Fazer todo mundo andar igual animal, pior que animal, sem raciocinar, totalmente entregue a todos os seus desejos da carne, porque isso sim o fará o homem se sentir como se fosse o super-homem. É isso que o diabo está oferecendo. Sereis como deuses. Vocês vão despertar, terão conhecimento do bem e do mal, né? Olha, eu vou te mostrar a verdade total aqui. E sereis como deuses. Vocês não morrerão. Mesma ladainha, gente. Isso é o pai nos protegendo. Ó, aqueles que for meu filho, que tiver com os olhos abertos, vai bater o olho, vai, olha a serpente, gente. Olha ali, de novo, ó, com a mesma conversa fiado. Por isso que o pai tá toda hora, gente, ô povo cego, ô povo que tem olho e não vê, ô povo que tem ouvido e não ouve. Não ensinei para vocês na palavra aí, mas vocês parecem que tem uma coisa, não enxerga, não vê, não escuta. Olha aí o diabo fazendo a mesma coisa desde sempre. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Tá vendo, gente? Imagina como o pai deve estar lá, das alturas. Vendo as pessoas acreditando mais nas coisas do mundo do que na palavra dele. Dessa maneira, estando os homens destituídos de normas, crenças, dogmas, tradições, eles regerão suas vidas, eles seguirão o seu próprio caminho, né? Isso resultará na criação de homens novos, os homens novos. Quem são esses homens novos? É a nova masculinidade homossexual. Por meio do que ele denomina de vontade da potência, tá vendo? É o machão, é o super-homem, mas é gay. E os outros é que são, né? E quem tem casamento, quem segue princípio bíblico, quem vive em harmonia dentro do lar, esses são as fêmeas. Faz sentido isso pra você, gente? Olha como o diabo é, invertendo tudo, bagunçando tudo. 2 mais 2 é igual a 5. De tal modo, o poder e os valores, fruto das instituições religiosas, sociais e políticas, ou seja, a sociedade organizada de forma moral, com princípios, valores, essa sociedade aí não é a bagunçada, porque ele mesmo que bagunçou, por isso que ele fez igual no feminismo, né? Ele traz o mal para ele destruir o bom com o pretexto de destruir o mal.
É assim que o diabo faz, gente. O diabo faz assim. Ó, vamos botar ali um trem filtrado? Porque aí, esse povo aí que tem as moralidades, eles não vão, né? Se a gente for direto no que é bom, eles vão chiar. Então a gente cria o mal, aí a gente fala que vai combater o mal, mas aí a gente destrói tudo. Cheque mate. Jogada de mestre. A serpente era a mais astuta das alimárias do campo. E aí, de tal modo, o poder e os valores fruto das instituições tornam-se inexistentes. Surge assim um homem livre e não corrompido por qualquer tipo de crença. Tá vendo? Olha o diabo aqui de novo. Crenças limitantes. Que não, homem, mulher é mulher, não tem isso não. Pode ser o que você quiser. Isso é crença limitante. Isso daí é ser escravo. Olha a inversão de valores. Salmo, o que diz o Salmo? Que os perversos fazem? Tira as ataduras. Vamos romper as ataduras da moralidade do Criador. O próprio pai já está dando ali as dicas como que é, né? O qual realiza suas próprias escolhas fora do rebanho, da gadice, do rebanho escravizador da moralidade cristã, tá vendo, gente? Quando a gente vê aí o povo, falando, né, que o povo que é casado é o gado, a gente já sabe qual é o espírito que tá neles. Porque eles, na mente, né, das pessoas, acham que ser gado é aquele que tá seguindo moralidade bíblica. Olha a inversão de valores. Quando na verdade ele mesmo é o gado, porque as próprias doutrinas que eles seguem falam que não é para seguir a razão, porque a razão estraga. Olha só, gente, o diabo é o rei do escárnio. O diabo é o rei do escárnio. Ao mesmo tempo que ele fala, negue a sua razão, ele diz assim, ó, tá vendo? Os outros é que são gado. Vai lá falar que eles são gado. Não pensa. Porque se você pensar, você vai acordar. Então não pensa. Faz o que eu faço aqui, fala o que eu tô mandando. Olha como o diabo ele é escarnecedor. É ele que diz pro povo não pensar. E ao mesmo tempo chama quem pensa de gado. Tá vendo, gente, como o diabo é? O diabo não quer seu bem. Ele não ama ninguém, ele finge de amigo para te destruir, como a gente viu lá, né, novamente na letra da música de Nick Cave. Nick Cave era também um servo de Satanás. Ele era um servo de Satanás, era o próprio. Ele estava canalizando, né? A gente vê lá em muitas das coisas que ele escreve, ele estava canalizando o próprio Satanás. Principalmente quando ele diz, né? A Bíblia é um livro que eu gosto muito, porque fala de mim. Fala do pecador, fala do transgressor, fala do diabo, gente. É uma guerra do mal contra as coisas do Criador. Vocês conseguem entender isso agora no quadro grande? Sai do mundinho pequeno da carne, porque ali o Estado, a mulher, sai, ó, transcende a mentalidade, vê do alto, ó, é o diabo, ó, oferecendo ali a maçã para aquele povo, o alimento, né, os ensinos, a doutrina para aquele povo, olha e tal. Observar as coisas fora desse negócio pequeno aqui das ideologias, mas ver segundo uma perspectiva bíblica que transcende esses conhecimentos aí de homens. Olha como o Pai é perfeito, gente. A Bíblia ensina isso pra gente. E assim, quando o super-homem, determinado por Nietzsche, adquire esse poder, sereis como os deuses, super-homem, sereis como deuses, olha, vou te despertar, vocês vão conhecer bem e mal, sereis como deuses, serei como super-homem. Quando vocês tiverem esse poder, ocorrerá a transvaloração de todos os valores e poderá viver a vida como obra de arte. Olha aqui o diabo. Nova ordem neopagã, satanista, filhos do diabo. O niilismo não é somente um conjunto de considerações sobre o tema. Tudo é em vão. Não é somente a crença de que tudo merece morrer, mas consiste em colocar a mão na massa, em destruir. O diabo veio para roubar, matar e destruir.
É o estado dos espíritos fortes e das vontades fortes, do qual não é possível atribuir um juízo negativo. A negação não é possível atribuir. Não. A negação ativa corresponde mais à sua natureza profunda. Nietzsche in A Vontade da Potência. E aí agora a gente vai ver o niilismo existencial. A vida é nada, não tem sentido, não tem propósito. Tá vendo? Ao mesmo tempo que o diabo oferece aí sereis como deuses, ele mesmo já revela, ó, a vida não tem sentido nem propósito. Vocês vão ser vazios por dentro. O niilismo existencial é chamado o pensamento da corrente francesa do existencialismo, sobretudo de Jean-Paul Sartre, lá aquele cara lá totalmente depravado, Simone de Beauvoir, que é considerada uma das maiores teóricas do feminismo moderno, e Albert Camus. Tá vendo, gente? Só gente aqui ligado com o marxismo cultural e gente que odeia o criador. Tá vendo como é tudo do mesmo? Tá vendo como o próprio diabo fez o feminismo e fez as outras coisas? Ele que tá por trás de tudo isso, gente, querendo botar uns contra os outros para fazer rebelião com o próprio criador. Esse é o quadro grande que as pessoas às vezes não estão enxergando. Segundo esses pensadores, a vida é baseada no nada. Não possui nenhum sentido, significado ou propósito. Cabe ao sujeito aceitar essa condição e tornar-se responsável pela construção da sua existência. A negação é o Deus dos existencialistas. Com suas obras, o combatente Nietzsche lutou contra o cristianismo. Contra quem ele luta aqui? Contra a fé bíblica, a moralidade bíblica. O cientificismo acadêmico industrial e o idealismo alemão dominante na filosofia de seu tempo. Aqui nós temos o profeta do anti-messias. Ele falou lá no passado e agora ele ressuscitou todas as suas ideias para cooptar aí, né, as pessoas para a ideia dele, preparando assim o caminho para o próprio diabo. O niilismo se caracteriza pela ausência de amor, portanto, de sonhos e objetivos, e consequente pobreza existencial de uma mente humana. Tá vendo? Veio destruir, acabar com a pureza, acabar com a esperança e tirar toda a motivação da vida. É isso que o diabo quer. Um caráter levemente melancólico toma conta do ser. Um abismo no lugar da essência. Tá vendo? Lembra Alice no País das Maravilhas? Se você tomar a pílula vermelha, você fica no País das Maravilhas e eu vou te mostrar até onde vai a toca do coelho. Onde que é a toca do coelho? Abismo. O esperar pela morte se torna a única sina. Tá vendo? A pessoa vive uma vida pela carne, pelos prazeres momentâneos, com um vazio existencial, aonde a vontade interior é buscar a morte. Tá vendo como que o diabo trabalha, gente? Ele tira toda a pureza do coração e destrói a esperança e a vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ainda há esperança. Qual é? O novo nascimento no Messias. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Yahweh. Arrependei-vos e crede nas boas novas. Que boas novas? Justificação pelo sangue do Cordeiro, esperança na vida eterna, vida em abundante, valores morais e princípios fortes. Essa sim é a verdadeira liberdade. Se alguém está no Messias, nova criação é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Qual é a liberdade? Qual é a liberdade que o Messias oferece? É a liberdade na carne? Ou é a liberdade no ser interior? Não mais vazio existencial, não mais ausência de identidade, onde a pessoa não sabe se é homem, se é mulher, não sabe o que é.
Mas é a liberdade que o Filho nos dá. Deixa aqui eu achar aqui o verdadeiro despertar. A serpente oferece um despertar para a morte. O Messias te dá o despertar para a vida. E ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, na Bíblia, nos princípios bíblicos, ele sendo o cabeça da igreja, o comandante de todos nós, aí sim vocês serão verdadeiramente os discípulos do Salvador e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis assim verdadeiramente livres. Essa é a verdadeira liberdade. Finalizo por aqui, que o Pai aí derrame do seu Espírito sobre vocês, para que vocês saiam das amarras do Satanás, rejeitem os alimentos impuros do diabo, para que aí sim vocês possam compreender o verdadeiro caminho da porta estreita, compreender o amor que vem do alto. E aí sim vocês terão satisfação na vida, vocês terão uma identidade que não é deste mundo segundo a carne, mas é uma identidade celestial. Aleluia. Um abraço aí para você, gente, e até a próxima, se o Todo-Poderoso assim quiser, em nome do Filho e Yahushua. Tchau, tchau.